A partir da fala aí da Marli, eu queria colocar assim que essa parceria que a gente faz com vocês, assim, o que a gente vê, né, após o término, eu acho que eles criam asas, porque eles não voltam, porque acho que cria assim um protagonismo grande e aí eles conseguem realmente alçar voos para lugares mais distantes, né, que sejam para emprego ou outras possibilidades, porque a gente vê que abre realmente um leque muito grande para a vida deles, né? Então, eu acho que é muito significativo, né, esse trabalho e eu vejo assim que o que é desenvolvido neles e aguçado é um diferencial para a vida. Ainda bem que tá gravando, né, Marli? Durga já abriu. Bom, tanta coisa que reverbera dentro da gente. É que eu, eu olhando assim dentro da. Não sei, alguém falou aqui sobre essas diferenças de valores, porque acho que a Márcia trouxe. Às vezes a instituição tem um ritmo, tem uma forma, é conservadora. Eu estou aqui em Portugal agora e estou vivendo isso assim em termos cultural de um país. Então, assim, como que a gente traz algo que é muito inovador e que é muito diferente, sem que o outro, porque isso gera no outro medo, tem uma mudança de estrutura de poder. Eu lembro, eu desconheço pessoa que tem mais habilidade com jovem, possivelmente aqui alguém também tenha, mas assim, eu desconheço alguém que tenha mais do que a Márcia. E eu vivenci coisas assim horrorosas com os jovens. E a Márcia tinha uma capacidade incrível, ela tem essa capacidade de atuação e de lidar com isso. E aí o que acontecia, os jovens falavam assim: ai, tem como você falar com a minha prof? Falavam para mim assim, Durga, ela não pode falar com a prof, para a prof falar assim com a gente, enfim. Então, assim, dentro das instituições, isso também é um desafio, porque. E aí eu olho assim e penso assim: será que a pedagogia social ela precisaria talvez entrar dentro da gente fazer dentro dessa coisa de rede, talvez a pedagogia social com os educadores daquele lugar, e aí depois muita ação, porque senão assim, às vezes a gente entra com algo tão novo que para nós sabe que o óbvio precisa ser dito, porque para nós é tão óbvio, tantas coisas, é tão óbvio que a gente faz acordos com jovens e depois checa com eles, mas para aquela instituição é tão óbvio que quem manda é o professor, e o jovem tem que entrar na regra, que então assim, eu não sei se eu me perdi aqui, mas é que eu tava assim, sabe? Porque quando alguém me traz um desafio, eu já fico pensando de como que a gente pode resolver. E aí eu tenho pensado muito aqui em Portugal e eu acho que a pedagogia social precisa aterrissar aqui para a gente conseguir entrar com algumas coisas. E aí eu fiquei pensando assim nessas instituições, sabe? Como que a gente cuida desses espaços para que essas pessoas, porque se na comunicação não violenta, não adianta eu chegar trazendo os passos da comunicação e ter. Tá, se eu ficar todo dia ali dentro do ritmo, como disse o Rodrigo, em algum momento as pessoas vão se tocar, porque essa mulher fala diferente. Mas se eu não trouxer o mínimo uma fala sobre o que é comunicação não violenta, para aquelas pessoas entenderem, elas não têm nem noção de que elas são. E eu acho que isso acontece com a gente, sabe? A gente chega lá com uma vivência, uma vida de 20 anos para alguns, outros de 10, de 5, querendo muito aquilo e aquela instituição não sabe de onde essa gente veio. E esses jovens bebem dessa fonte, saem, como disse a Simone, com asas. Quando a gente consegue, dentro da instituição, pessoas que ficam curiosas e admiram isso, querem aprender, ótimo, mas não é essa a realidade. Às vezes as pessoas se antagonizam. Como assim? Então tem muita coisa aí que eu acho que
que enquanto educação, enquanto sociedade, enquanto era bom a gente olhar. E rede, né? Você trouxe um convite aí de uma abertura de novos espaços já, Durga, que já foi uma das coisas que a gente lançou aqui como virtudes, que é, diante do contexto, novos espaços podem se abrir, né? Então, Cuidando desse interesse, Rodrigo, da conexão, do sim. propósito e do interesse. Então, se a gente pudesse, pelo menos, abordar ali essa questão do que o Muitação agregou ao propósito e à missão das organizações de vocês, então acho que a gente podia dar esse passo aí. Tudo bem, Marli, Soraya, Márcia e Renata? Para a gente, pelo menos, abordar a primeira pergunta lá, e aí, a partir disso, a gente... Eu gostaria de estar aproveitando, colocando um gancho aí, se for me permitido. Por favor, pode seguir, Simone. Então, eu achei muito legal a fala da colega e essa questão dessa pedagogia social. E, de repente, através de vocês, ter essa capacitação para os educadores das instituições, né, ou dos parceiros, enfim, para essa pedagogia, que vocês têm esse know-how também, né, de fazer. Vocês focam sempre na questão da juventude e tal, mas às vezes a gente precisa dessa capacitação e vocês têm toda uma expertise e também pessoas especializadas para isso. Então, fica aí o meu desejo. Bem, não sei se a gente podia começar, de repente, ali pelo Diego ou pela Patrícia, e aí, nesse tema o que o Muita Ação agregou de valor ao propósito e à missão da organização de vocês. Então, acho que vocês tenham Acho que eu posso acompanhado. começar a falar. Vamos lá, Patrícia, obrigado. Então, a gente foi todo um processo, né? Então, a gente viveu o Germinar aqui em Dourados, e depois do Germinar a gente conheceu Muita Ação. E a gente fez em 2018 e a gente não tinha muito uma noção como trabalhar com esse público, que são os jovens, e já que eles estão numa fase que eles precisam se descobrir, como foi falado aí, não que a gente impor o que ele vai ser, mas ele se descobrir o que ele deseja. E a partir daí a gente criou o programa do Jovem Aprendiz. E, então isso agregou muito a questão da Muita Ação, porque hoje dentro do Jovem Aprendiz a gente usa muita coisa, né, do Muita Ação, muita coisa do Germinar. No entanto, até ela comentando aí, não sei quem comentou sobre a questão dos educadores, sobre essa pedagogia social, realmente ela tem que ser, não sei se a palavra é reordenada ou sensibilizada, porque a gente vê isso muito fora, que eles não entendem qual é ser o agente de transformação, né? Paulo Freire fala muito que os educadores são agentes de transformação. Isso é realmente. E até eu tive uma experiência, quando uma das educadoras teve que sair, a gente pegou outra educadora que não tinha feito o processo do Germinar, e realmente não deu certo, sabe, assim, porque ela tinha ideias diferentes. Então, assim, como o Rodrigo fala, o Germinar, ele vai, ainda há tempos você vai entendendo por que você estava ali naquele momento, que aquilo vem impactando em você. E aí a gente teve a Regiane, que fez Germinar, e a gente teve outra colaboradora que não deu certo, porque ela não entendia, né, que a gente tem outro entendimento, e hoje a gente está com a Ana Gisela, que, nossa, ela vem, assim, transformando a vida dos jovens. Jovens, realmente, a gente tem um histórico muito grande de vício, de suicídio, e que dentro do programa do Jovem Aprendiz, assim, o intuito não é ele sair com um emprego formado, aquilo outro, mas para que ele possa se descobrir lá fora, como ele é, né, dele seguir, porque ele já vem de um transtorno todo da família, tudo.
Então, a gente usar a questão do germinário e do mutação dentro do programa tem dado muito resultado. A gente tem gerado os frutos, né? E até numa conversa com a Márcia, eu falei que eu tenho muita vontade de trazer o mutação, porque antes a gente não tinha esse público. Quando a gente fez o mutação, foi muito trabalhoso conseguir esses jovens, né, para estarem participando. E eu acho que hoje seria outra realidade. A gente teria esse público para participar e como se fosse assim, todo final, bom, a minha ideia, né, eu queria que todo final do ano tivesse o programa, né, porque assim, o jovem ele passa durante o ano todo pela entidade e no final do ano ele viver isso, porque eu acho que isso gera muito impacto. E eu vi isso nos poucos que participaram do Primeira Mutação e do Jovem Aprendiz, a gente seguindo essa linha. A gente não é expert igual o Rodrigo, né? Coisa assim, mas a gente que vivenciou um pouquinho do Germinário, a gente tenta trazer um pouquinho para dentro da instituição e do programa do Jovem Aprendiz aquilo que a gente viveu lá. E a gente vê que isso tem dado muito resultado. E a maioria dos nossos educadores, dentro do Instituto Cosia, eles participaram do Germinário. E a gente vê a diferença, é diferente, sabe? Então, isso até que ela falou dessa capacitação, a gente vê que isso gerou fruto, né? Dia a dia, pouco a pouco, a gente vê que isso vai impactando na gente. Patrícia, antes desse negócio de feras, acho que então estamos todos entre feras aqui, porque se você me reconhece dessa forma, o que você já fez aí, acho que eu não conseguiria fazer 10% de tudo que você já fez aí. Eu conheço um pouquinho dessa história. Então, eu também te trago essa mesma qualidade, mas eu me coloco mais como um aprendiz aqui. E aí, ouvindo o que você está trazendo, tem algo que é interessante, né? Então, eu ouvi que você trouxe que o Muitação, ele ampliou o escopo da instituição. Vocês perceberam uma potência para além, e aí vocês absorveram isso com a formação do que vocês passaram a fazer do jovem aprendiz e tudo mais. Então, e aí é isso, né? Foi uma ampliação de atuação, né? Vocês estão atuando Isso. para além do que vocês vinham atuando. Isso gera diferença, porque assim, a gente ouvir, porque assim, quando a gente começou o programa, era uma dificuldade para você ter parceria assim, de empresa, para o jovem participar de alguma entrevista. Hoje não. Hoje são as empresas que vêm atrás da gente, sabe? A empresa, ela liga, fala mais ou menos o que quer, e as educadoras já têm um perfil de cada jovem, né? Então, igual eu comentei com o Diego, hoje não sai com o emprego do jovem aprendiz quem não quer, né? Então, a gente tem parcerias com empresas grandes, com cooperativas, Sicredi, Sicob, né, que eles contratam o nosso jovem aprendiz. É uma luta, o Rodrigo que conhece aqui, sabe, da diretoria, era uma luta para mim conseguir colocar o jovem trabalhando nas empresas da diretoria. Hoje, você só pode contratar jovem do Instituto. Né? Então, tudo isso vem mudando. Igual eu te falei, a gente tentou colocar outra colaboradora que não tinha feito o Germinar, não deu certo, porque ela pensava diferente. Né? E aí trazer essa formação da gente ter vivenciado isso, porque eu vivi uma mutação, né? As meninas viveram Germinar, mas não viveram mutação, mas é muito ligado, né? Você ter essa visão. Então isso tem sido de muita transformação, e até quando a gente participa de reuniões de rede, alguma coisa que a gente fala do nosso jovem, elas querem saber por que dá certo. Aí a gente fala, vai fazer Germinar, vai fazer mutação, né? E assim, isso foi muito válido para a gente. Uma coisa que eu só queria trazer aqui, que acho que me acendeu essa percepção, ouvindo tanto a Durga, quanto a Simone, quanto a Patrícia, que é uma pergunta que nós nos fizemos, Marli, Márcia, Soraya e Renata, sobre essa relação entre germinar e muitação. A gente se perguntou várias vezes isso, e elas trouxeram alguns elementos aí para a gente que são enriquecedores, né? Que lembra que a gente até em algum momento falou, mas vai ser só uma, um- uma personalidade jurídica, né? Então, foi interessante isso, que o que as três trouxeram sobre essa ótica, né? Então, só queria trazer isso, que isso para mim foi algo que
eu ressignifiquei aqui em mim agora, ouvindo a fala das três, assim, abriu uma nova perspectiva. Mas vamos seguir ali o que agregou. Então, a fala da Patrícia foi muito legal. Obrigado, Patrícia. O que agregou na, no propósito e na missão da sua instituição ter recebido muita ação? Eu vou falar aqui, sou o Diego, né, da Pastoral do Menor. Eu preferiria que a Clara tivesse conseguido ficar na reunião, né, porque talvez ela poderia falar por outra ótica, né, da diretoria, mas eu vou falar enquanto organização. A nossa turma, né, nós pegamos os nossos aprendizes. Então, hoje a Pastoral ela tem 12 aprendizes contratados e, e todos eles participaram do programa e também fizemos parceria com algumas outras organizações que encaminharam jovens para compor a turma, né? E assim, dentro da instituição nossa, os nossos aprendizes mudaram, né, de comportamento. Depois do Mutação, houve uma diferença notória, né, de atuação dentro da organização. Então, desde comportamentos até questões psicológicas mesmo, né, de saúde mental. Dois verbalizaram que depois do Mutação começou a fazer terapia, porque descobriu que eles precisavam se cuidar, né, etc. Né? Então, houve essa potencialidade dentro da instituição. Pelo que eu tive contato posterior, né, com as outras organizações que mandaram jovens para nós aqui, parceiras, né, eles disseram que os jovens que estavam lá também voltaram diferente, né, após a mutação. Então, acho que isso é uma percepção legal, né, que agregou aí na vida das pessoas, dos jovens. Agora, o propósito da organização nossa, da Pastoral do Menor, ela é trabalhar com vidas, né, transformar vidas. Então, a gente até coloca aí o slogan, transformar vidas, né? Estamos há 40 anos transformando vidas. E quando a gente traz uma mutação agora para fazer parte e ficar, né, periódico, a gente continuar realizando mutação, a gente potencializa esse propósito da instituição, né? Então, como a Patrícia falou, nós estamos potencializando o propósito de transformar vidas e as vidas de jovens, adolescentes e jovens aqui da instituição. Nós temos algumas dificuldades em trabalhar com jovens, porque nós não conseguimos formar grupos, né, de jovens na instituição por conta de vários motivos. E agora nós já estamos com um trabalho com vários jovens que seguem desde pós-mutação. Nós temos mais de 40 jovens atuando junto conosco em grupos aqui da instituição. Então, acho que isso é uma coisa que aconteceu posterior e que agregou aí no propósito da instituição. Não sei se eu me perdi, mas acho que é isso. Achei que foi bem rico. Aí você trouxe alguns elementos que essa questão da atuação dos jovens dentro da instituição, e você trouxe algo que também essa conexão ela precisa vir a partir do propósito, né? Acho que isso já trabalha até alguns desafios que foram falados depois lá, quando então é como se tem divergência ou algum conflito no propósito, às vezes é melhor não estabelecer a parceria, parece, ouvindo você, porque aí foi onde gerou a atração, né? A atração e a tração, as duas coisas. Eu só vou falar. Me chamaram para uma outra reunião. Eu vou entrar no celular e vou acompanhando vocês, tá? Então, se eu ficar no celular, eu estou acompanhando, tá? Eu vou dar uma saidinha aqui. A Simone, ela já falou, né? Não sei se ela vai querer complementar algo, mas o Edson, a Patrícia falou, o Edson seria a outra pessoa para falar.
A Gisele, ela também está por instituição ou ela está como integrante do Muitação que participou do programa? É isso, né? Isso, Tá. tô como. Então o Edson é a pessoa que a gente precisa ouvir agora, que ainda não falou sobre essa ótica, né? Ele vai conseguir falar, será? Opa, vai. Vou tentar, porque a minha conexão está muito estável hoje. Já caí 3 vezes já. Eu já liguei já para a operadora, disseram que é manutenção e manutenção não para nunca, né? Mas você acompanhou, né, Edson? A gente está trabalhando um pouco assim, o que que o Muitação agregou no propósito e na missão da organização, no caso aí do GRAM, o que que você vê que agregou? Então eu acompanhei um pouco, não deu para acompanhar tudo, mas graças à realização do Muita Ação, nós conseguimos colocar em prática um programa que a gente já vinha tentando há já algum tempo já. Um minutinho só, tu espera um pouquinho só. Chegou uma pessoa aqui, mas é rapidinho. Então, a gente estava já tentando colocar em prática um programa com os jovens, fazia muito tempo, e o Muita Ação foi possível a gente começar a pensar no formato, e chegamos ao formato da Unimorro para os jovens do GAM, porque a gente tinha pensado inicialmente na Unimorro uma coisa maior, com jovens da periferia da cidade, não só da entidade, mas de repente a gente começou a centrar forças e conseguimos formatar, ou pelo menos ainda estamos tentando formatar esse programa Unimorro aqui com os jovens, que se senta a cada 15 dias aqui na organização, e nesse programa a gente traz alguns conceitos do programa Muita Ação, a gente traz algumas dinâmicas do Muita Ação, e só que, lógico, pensando na realidade deles e na idade deles e delas. Então, hoje a gente consegue ver esse desenho da Unimorro já quase pronto, e com esse desenho da Unimorro, a gente percebe que a gente consegue trabalhar com os jovens essa questão da precarização do emprego, trabalhar os desafios da juventude, a gente consegue trazer essa questão do racismo estrutural, a gente consegue trabalhar um pouco também a saúde mental, e trabalhando isso, a gente começa a perceber que muitos jovens começam já a dizer, ó, eu quero ser um educador também. Como é que eu faço para ser um educador? Lógico que nem todos serão educadores, mas o fato dele se posicionar e dele dizer, eu também quero ser educador, como é que eu faço? Isso, na verdade, é um convite para que ele possa começar a sentir com a gente. Então, hoje a gente já senta para discutir a Unimorro com 2 jovens. Então, os 2 jovens sentam com a gente, começam a discutir, começam a pensar no que vai ser feito na semana e começam também a assumir responsabilidades. Então, eu acho que tudo isso, eu posso dizer sem medo de errar, foi graças à minha atuação também no Muita Ação. Não só a minha, como também de Daniel, que está aqui atrás, que foi jovem que fez o Muita Ação, e Daniel trouxe esse vigor juvenil para a gente, né? Porque já estamos aí, quando a gente passa dos 50, a gente começa a ver o mundo de uma ótica diferente. E Daniel, deixa eu ver ele aqui, peraí. Tá focado, desfocado aqui. Bom Oi, dia, bom dia. Daniel. Ele estava aqui o tempo inteiro entrando e saindo, e deve ter visto também algumas coisas, ouvido algumas coisas. Então é isso. Ô, Edson, deixa eu só fazer uma pergunta. Você falou da idade. Que idade que é do Unimorro? Então, deveria ser dos 16 aos 21, mas a gente está com um grupo de jovens de 14 anos. Então, tem 14, 15, até o mais velho, acho que tem 18, né, hoje? 18 anos. Então, de 14 a 18 anos. Então, essa turma dos 14 anos acaba sendo mais complicado para eles, né? Por conta da idade ainda. Mas a gente está tentando moldar o nosso conteúdo para que também consiga
incluir essas pessoas de 14 anos, essas meninas de 14 anos principalmente. Aham, legal. É. Ouvindo vocês, eu vejo, me reverbera algumas coisas assim, né? Quando eu ouço o Edson agora, assim, e vai somando, né, o que já foi falado, esse lugar de como o jovem que faz uma ação pode se contribuir para o desenvolvimento da própria organização. Tem algo aí que Diego e Edson trouxeram com um certo vigor, assim, uma certa qualidade. E também tem um outro ponto que eu ouvi aí da Patrícia, acho que do próprio Diego e do Edson também, ficou mais forte para mim, que é esse lugar da. Existem mudanças que podem ocorrer na forma de atuação da instituição quando aquelas pessoas que estão na instituição se apropriam do muita ação, aquelas pessoas que eu falo, os educadores. Então, quais são novas possibilidades ou novas formas de fazer ou de trazer a partir do muita ação na instituição? Então, que eu acho que entra naquela sinergia que a Durga falou lá no início, né? Então, e aí é algo bem interessante de olhar para isso, né? Porque parece que quando eu ouço o Edson falar, né? Quando ele fala da Unimorro, eu tive a oportunidade de ouvir algumas conversas da Unimorro lá e realmente, né? Era um projeto, um sonho, e é muito bacana ver isso agora em implementação, né? E essa conexão que ele traz com muita ação, né? E esse, né? Não sei, outro dia fizeram uma pesquisa com algumas crianças, né? Crianças pequenas, assim. Qual é a profissão que tem o melhor salário do mundo? Aí as crianças responderam, é o professor. Aí foram perguntar, tá, mas por que que é o professor? Por que que você acha que o professor é o que. Aí falou assim: olha, o professor faz presidente da República. Para ser presidente da República, teve um professor. Para ser engenheiro, teve um professor. Para ser médico, teve um professor. Para tudo que você queira ser na sua vida, você teve um professor. Então, se para tudo que tem na vida teve que passar por um professor, quem ganha o melhor salário do mundo é o professor. Então, por que que eu estou trazendo isso? Quando o Edson traz que os jovens estão olhando para esse lugar do educador, isso tem uma força social muito grande, né? Eu só queria destacar esses pontos que eu acho que são elementos daquilo que a Soraya falou, sabe? A gente não enxerga porque a gente olha de um ponto de vista, aí quando a gente começa a conversar, nossa, não tinha visto isso. E aí pode ser aí onde está a potência, né? Quando a gente olha essa ampliação de atuação, essa capacidade dos jovens, né, colaborarem, quando o Diego trouxe ali, né, ele falou acho que em torno de 40, né? Ele falou, chamou atenção, né? Assim, tem uma quantidade. 40 jovens a mais depois do Isso, programa. Então, é algo que tem um significado, né? A Patrícia falou, nossa, a gente fez quando a gente não tinha acesso a esse público. Agora, se a gente fizer, vai ser diferente, porque a gente tem acesso, né? E, então, acho que são elementos aí que reverberaram bastante aqui.